Muito obrigado pelo convite. Eu fico super feliz de poder compartilhar alguma coisa que eu venho estudando ou venho apreciando dos ensinamentos barrais. E é interessante essa troca que a gente pode ter nesse momento que temos essa tecnologia que nos permite isso, né? Presencialmente talvez ele não conseguisse. E realmente espero que depois que tudo volte ao normal eu digo que nós possamos nos encontrar presencialmente, né? Esse tipo de atividade não pare, porque é muito enriquecedor. Aqui mesmo nesse grupo eu tenho assistido a algumas palestras maravilhosas que têm acrescentado muito na minha vida como Bahá'í, como pessoa. E eu acho que o intuito é esse mesmo, né? Que a gente possa sempre juntos construir um pouquinho mais de conhecimento sobre essa amada causa. E vamos falar sobre o caminho da espiritualidade, que é um caminho que todos os seres humanos devem trilhar, quer de forma consciente ou inconsciente. E, na verdade, não existe um caminho da espiritualidade. Cada um de nós tem que trilhar o seu próprio caminho em busca dessa espiritualidade. Porque faz parte da natureza humana a busca por um sentido, o que hoje está bem caracterizado, né? A gente vê principalmente nas redes sociais, as pessoas buscando por uma tal felicidade. E o que é isso senão esse impulso que a gente tem de aproximação, de busca da presença divina? E todas as religiões falam sobre isso, dessa busca, dessa caminhada que a gente deve ter em busca do desenvolvimento do nosso espírito. Mas uma novidade que surge no século XX é que a ciência também fala sobre isso. Uma das mentes mais brilhantes do século XX, que fez grandes trabalhos na área da psicologia, chamado Viktor Frankl, talvez alguns já ouviram falar. Quem assiste às palestras de Luiz Henrique Boyce, normalmente ele cita muito esse Viktor Frankl, realmente por causa da riqueza do trabalho dele, nessa área da psicologia ligada à espiritualidade. E ele tem um livro muito interessante, titulado A Presença Ignorada de Deus. A gente já vê pelo título que trata desse assunto da espiritualidade como algo que é inerente ao ser humano, mas que está inerte, está abafada, está oculta. As pessoas não têm consciência dessa conexão com Deus. E há em nós essa tendência inconsciente de caminharmos em direção a Deus. E isso está bem claro hoje. A gente vê como as pessoas estão buscando, através do prazer, a busca do prazer, através de drogas, álcool, festas, todo mundo está buscando felicidade, quer ser feliz, mas não percebe que isso é uma demanda, é uma carência da alma humana, que está tentando impulsionar a pessoa nesse caminho da espiritualidade. Então, como a pessoa não está consciente dessa sua natureza espiritual, muitas vezes não está consciente disso, e está buscando não sabe o quê, e chamam de felicidade. Nós vamos ver um pouco sobre isso mais adiante. E incrível que algumas pessoas acreditam que essa espiritualidade, essa felicidade, aliás, está totalmente ligada ao acúmulo de coisas, de riquezas, de bens, que uns dizem, dinheiro não traz felicidade, outros dizem, mas é muito melhor chorar em Paris do que na favela, né? Então, o dinheiro, de certa forma, traz alguma felicidade. Mas tem alguns estudos que mostram que em países onde é um materialismo mais forte, onde as pessoas são mais ricas materialmente,
Realmente, os níveis de depressão e de suicídio são muito maiores do que em países onde as pessoas têm mais dificuldades, têm mais ligação, digamos, com as coisas espirituais. E eu tenho uma canção que se chama Procura, que fala justamente sobre isso, e eu vou começar cantando essa canção para vocês, que é muito interessante. Depois a gente vai falar sobre a espiritualidade. Te procuram por todos os lugares, te procuram pela multidão, te procuram nas casas, nos bares, te procuram na voz, na canção, te procuram no meio do nada, te procuram em cada olhar, te procuram em cada calçada, te procuram em cada altar. Que bom te encontrar como gota d'água encontrando o mar. Que bom te seguir, folha pelo vento, que sabe onde irá. Que bom teu amor, fonte para a vida, luz e calor, luz e calor. Te procuram nas noites escuras, te procuram nas tardes de sol, te procuram perigo, aventura, te procuram sobre o lençol, te procuram a cada cigarro, nas matas, nas pedras, no pó, te procuram na rua, no carro, te procuram porque estão sós. Que bom te encontrar como gota d'água encontrando o mar. Que bom te seguir, folha pelo vento, que sabe onde irá. Que bom teu amor, fonte para a vida, luz e calor, luz e calor. Também, muito bom. Bom. Então vamos ver. Qual a origem da palavra espiritualidade? Segundo a etimologia, vem do latim spiritus, respiração ou sopro. E nós temos uma passagem no Gênesis da Bíblia que diz que o Senhor formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. É claro que a Bíblia, toda a Bíblia, na verdade, fala numa linguagem simbólica. Nós não devemos tomar isso ao pé da letra, né? Obviamente, Deus não fez uma escultura de um homem, soprou e aí ele adquire vida. Isso tem um simbolismo, tem um significado, que nós nascemos da nossa natureza humana, nossa natureza animal, se podemos assim dizer, né? E é o nosso contato, a nossa consciência, a nossa absorção dos ensinamentos de Deus, nosso contato com a revelação de Deus que
nos dá vida. E isso que se quer dizer no Gênesis, né? Que esse sopro nas narinas que Deus nos deu é o sopro do Espírito. Aqui é interessante a gente diferenciar um pouco alma de espírito. Nós podemos dizer que alma é um recipiente e o espírito é a energia que está dentro desse recipiente. A alma humana, segundo os ensinamentos Baha'is, ela se manifesta no momento da concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Nesse momento também surge a alma humana. E o espírito se manifesta dentro dessa alma. No caso dessa gravura que eu coloquei do lampião, alguns de vocês talvez conhecem até pessoalmente esse tipo de lampião, né? Eu conheci porque meu pai tinha um sítio onde moravam meus avós por parte de mãe, e não tinha energia elétrica, e nós usávamos muito esse tipo de lampião. E nós podemos considerar, então, o lampião como a alma, e o combustível que tem dentro desse lampião, e o pavio que permite que ele seja aceso, nós poderíamos dizer que é o espírito contido dentro do recipiente da alma. Agora, a chama que traz a iluminação, o calor e a iluminação, ela não se acende espontaneamente. Ela tem que ser acesa. E, nesse caso, tem que ser acesa pelo contato com a palavra divina, com a revelação divina. Uma pessoa pode passar a vida inteira como esse lampião apagado. Tem todas as condições para que se acenda e ilumine todos à sua volta, ilumine o mundo e possa inspirar outras a também se acenderem, mas não o fazem, porque não tem consciência da importância, não tem consciência da espiritualidade, não tem consciência de como é necessário acender essa lâmpada para que essa iluminação seja atingida. Nos ensinamentos Baha'is, a gente tem essa definição dessa luz como sendo o espírito de fé, que é o espírito que nasce da conexão entre o espírito humano, a alma humana, com o Espírito Santo através da revelação divina. Então, o que é espiritualidade? Espiritualidade, nós poderíamos dizer que é o processo de desenvolvimento das capacidades espirituais do indivíduo, que nós conhecemos também como virtudes. Mas sempre que nós olhamos no outro, nós vemos bondade, generosidade, amor, caridade, honestidade. Nós enxergamos no outro sempre como virtudes, uma pessoa virtuosa, que mostra nas suas ações todas essas virtudes na sua vida. Mas quando nós olhamos para nós, todas essas virtudes, na verdade, são capacidades espirituais. São capacidades que precisam ser cultivadas, precisam ser descobertas, precisam ser desenvolvidas. E esse é o processo realmente da espiritualidade, de uma autoconstrução, de individuação, né? Você se tornar o que você deve vir a ser. E esse desenvolvimento da espiritualidade, esse caminho da espiritualidade não se dá certamente no vácuo, né? Nós temos que desenvolver isso no ventre desse mundo. E temos, para nos auxiliar nesse desenvolvimento espiritual, as duas naturezas do homem. Deus nos concebeu dessa forma, com essas duas naturezas, que é uma grande bênção, eu acho que é a maior bênção que nós temos, que através
da luta, do aprender a lidar com essas duas naturezas, é que nós vamos poder atingir o nosso desenvolvimento da espiritualidade. Desse texto das Escrituras Bahais diz: o homem possui duas naturezas, a superior ou espiritual e a inferior ou material. Em uma, ele se aproxima do Criador, na outra vive somente para o mundo. Sinais de ambas as naturezas encontram-se nos homens. Os atributos de sua natureza divina, tais como amor, bondade, verdade e justiça, pertencem à natureza espiritual do homem, enquanto que todas as suas imperfeições, egoísmo, falsidade, crueldade e injustiça, surgem de sua natureza material. Então, essa luta que nós temos que ter todos os dias de fazer com que a nossa natureza divina domine, que ela possa ser o mais forte no nosso ser e dominar a nossa natureza material, a nossa natureza inferior, é fundamental. Nós precisamos sempre estar focados na nossa natureza divina para que a gente possa obter esse crescimento, esse desenvolvimento da espiritualidade. Nós poderíamos dizer que nós viemos ao mundo como água. E nesse processo, nessa caminhada na nossa vida, nós podemos fazer opções, né? Nós temos o livre-arbítrio de decidir para que lado nós vamos caminhar, em direção ao domínio material, onde as paixões são infinitas e hoje super sedutoras, a facilidade com que se tem acesso a inúmeras coisas que dão prazer e alegria, enfim, e esse lado material nos puxa com muita força. E quando isso acontece, quando nós, na verdade, cedemos a essa força que nos impulsiona para o mundo material, nós vamos nos afastando da presença de Deus, nós vamos nos afastando da iluminação divina, do calor divino, e continuamos água, mas num outro estado, num estado frio e rígido, num estado de gelo. Mas quando nós nos voltamos para o domínio espiritual, onde as perfeições são infinitas, onde nós podemos desenvolver todas as nossas capacidades espirituais, nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos nos aproximando do calor da iluminação divina e continuamos água, mas num outro estado, num estado de vapor, e nos elevamos ao céu. Isso é uma analogia muito interessante para a gente refletir sobre essa questão da espiritualidade. Nos ensinamentos Bahais nós podemos aprender que o mundo físico, esse mundo dos fenômenos, é um reflexo, um espelho do mundo espiritual. Todos os fenômenos do mundo físico, quando nós aprendemos e refletimos sobre esses fenômenos no mundo físico, nós podemos facilmente compreender também os fenômenos do mundo espiritual. Esse texto diz: cada semente tem dentro de si, desde o princípio, todas as perfeições vegetais, mas não de modo visível. Depois, pouco a pouco, elas vão surgindo à luz. Ou seja, dentro da semente já existia uma árvore e muitos frutos, e desses frutos muitas sementes e outras árvores, enfim, um processo que é interminável, né? E tudo isso está dentro de uma pequena semente que, se não for plantada, não for cultivada, todo esse potencial permanece oculto dentro da semente.
Da mesma forma, os seres humanos possuem, desde sua concepção, todas as qualidades divinas em potencial. A evolução na vida do indivíduo começa com a formação do embrião humano e passa por várias etapas, e continua depois da morte em outras formas. O espírito humano é capaz de um desenvolvimento infinito. Quem, infelizmente, passar por esses estágios, né, desde a sua concepção, o nascimento e toda essa vida nesse útero que nós podemos dizer da mãe terra, né, onde nós temos a capacidade e até perante Deus a obrigação de desenvolver as nossas capacidades espirituais, a nossa espiritualidade, mas quem atravessa essa vida sem ter a consciência disso, sem desenvolver essas qualidades, ainda assim, pela misericórdia divina, quem sabe no outro mundo ainda possa se aperfeiçoar e se desenvolver, sempre apoiado nessa misericórdia de Deus. Há uma questão também que atualmente está em evidência dentro do mundo da medicina, dos profissionais que trabalham nessa área de saúde, que a espiritualidade também está ligada à saúde física. Inúmeros estudos têm apontado que a espiritualidade traz benefícios para a saúde física e mental. Trata-se de conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes, que podem ter conexão com algo transcendente, ou mesmo a fé. Atualmente, a espiritualidade tem sido bastante estudada no que se refere às suas relações com a saúde humana. A Organização Mundial de Saúde vem aprofundando as investigações sobre a espiritualidade enquanto constituinte do conceito multidimensional de saúde. Atualmente, o bem-estar espiritual vem sendo considerado mais uma dimensão do estado de saúde, junto às dimensões corporais, psíquicas e sociais. Tem algumas universidades já, do Brasil não sei, não tenho certeza, mas nos Estados Unidos já li algo sobre, que já existem dentro de cursos ligados à área da saúde, como medicina e psicologia e outras, onde há cadeiras já tratando desse assunto da espiritualidade. E vários profissionais da área realmente concordam e até estimulam que a espiritualidade, através da oração, através do exercício das virtudes humanas, que isso ajuda bastante na recuperação de doenças e até na prevenção de doenças. Então, isso é um grande avanço da ciência. Primeiro, reconhecer que essa espiritualidade existe e que traz benefícios enormes para a saúde física. Os primeiros passos do desenvolvimento espiritual. A primeira coisa para se fazer é adquirir uma sede de espiritualidade. Então, viver a vida, viver a vida, viver a vida. O caminho para se adquirir essa sede é a meditação sobre a vida vindoura. Fossem essa vida e suas vaidades aquilo que buscais, deveríeis tê-las procurado enquanto ainda envoltos no ventre materno, pois naquele tempo estáveis continuamente vos aproximando delas, pudesseis vós apenas o perceber. Por outro lado, desde que nascestes e atingistes maturidade, estáis constantemente retrocedendo do mundo e mais vos aproximando do pó. Desculpa, deixa eu molhar as palavras aqui.
Por que então exibirdes tanta avidez em amontoar os tesouros da terra? Quando vossos dias são contados e vossa oportunidade está prestes a esgotar-se? Vejam que texto incrível esse, de Bahá'u'lláh. Que se nós queríamos as coisas desse mundo, deveríamos tê-las buscado enquanto no ventre materno, porque lá nós estávamos nos aproximando desse mundo. E agora, quando nós estamos nesse mundo, o nosso anseio, a nossa busca, o nosso foco, né, a nossa caminhada deve ser em outra direção. E nesse outro texto diz: sabe tu que, em verdade, a alma, após sua separação do corpo, continuará a progredir até que atinja a presença de Deus. Haverá de manifestar os sinais de Deus e seus atributos e revelar sua benevolência e generosidade. A natureza da alma após a morte não pode jamais ser descrita. Nem é apropriado ou permissível revelar seu caráter plenamente aos olhos dos homens. O mundo do além é tão diferente deste mundo como este o é do mundo da criança ainda no ventre materno. Quando a alma atinge a presença de Deus, assumirá a forma que melhor convier à sua imortalidade e for digna de sua morada celestial. Que incrível! Dá um pequeno vislumbre do que nos espera na próxima dimensão, no próximo estágio de desenvolvimento da nossa existência. Essa frase que diz que o mundo do além é tão diferente deste como é o da criança no ventre materno, nós podemos imaginar, né, que naquele lugar tão pequeno, no ventre materno, escuro, e submersos, né, num oceano do líquido amniótico dentro do ventre da mãe, a gente está vivendo naquele mundo e de repente nasce para esse mundo com toda essa grandiosidade e beleza. Proporcionalmente, Bahá'u'lláh diz que o outro mundo, o mundo do além, o mundo que virá, é tão maior que esse, do que esse é maior do que o do ventre materno. Então imaginem a maravilha que será. Tem uma história, eu não lembro bem datas e nomes, mas assim rapidamente posso falar para os amigos que um dos amigos que servia Bahá'u'lláh constantemente, quando chegava a sua presença, pedia que ele lhe mostrasse como é o mundo do além. E ele, Bahá'u'lláh, sempre recusava a fazer isso, diz que não seria possível atender esse pedido, porque se alguém visse como é o mundo do além, não suportaria mais viver nesse plano. Mas de tanto essa pessoa insistir, um dia Bahá'u'lláh cede e mostra para ele, num momento rápido, como um piscar de olhos, o mundo do além, e realmente ele não resistiu. Logo Bahá'u'lláh fica sabendo que ele cortou sua garganta, se suicidou, porque não conseguiu mais viver nesse mundo. E Bahá'u'lláh fala que, apesar de o suicídio ser condenado por Deus, não é um ato que nós possamos fazer, né, que abortar a nossa existência não é um atributo nosso, cabe a Deus determinar quando termina a nossa existência. Mesmo assim, Bahá'u'lláh disse que esse sangue foi um sangue puro derramado, porque realmente Bahá'u'lláh quem provocou isso, né? Mostrou para ele o outro mundo e sabia que ele não aguentaria mais viver aqui. Então, queridos amigos, é importante que a gente saiba que o desenvolvimento espiritual é um processo. Não é algo que surge por mágica, como muitos religiosos acreditam, né, em muitas igrejas, que você indo
as sessões, né, ao culto, à missa, enfim, e obedecendo todos os rituais e dogmas da igreja, você atinge o desenvolvimento espiritual, você atinge a salvação, que se chama da salvação. Mas não é assim que funciona. Deus nos deu a tarefa de desenvolver a nossa espiritualidade, de atingir a salvação através de um processo. E a primeira condição é que se tenha consciência de que esse processo é necessário e possível. E a segunda é que tenha consciência de que esse processo tem que ser desenvolvido pela própria pessoa. Ninguém pode fazê-lo por outro. Deve ser atingido dia após dia. Então, orar pedindo a Deus que nos salve ou nos dê a todas as capacidades que nós queremos, nos enche de virtudes, nos dê a salvação, é muito bom, porque nos conecta com Deus, mas isso não vai trazer nenhum desenvolvimento da nossa espiritualidade. Nós temos que realmente trilhar esse caminho da espiritualidade, atingindo essas duas condições. Primeiro, tendo consciência de que é um processo, e segundo, que cada um tem que trilhar o seu caminho da espiritualidade. O máximo que nós podemos fazer com nossos amigos, com nossos entes queridos, as pessoas que amamos, é acompanhá-los nessa caminhada, darmos algumas dicas, ajudar a encontrar algumas fontes, mas cada um tem que dar os seus próprios passos, fazer a sua própria caminhada, trilhar o seu próprio caminho. E isso depende de força de vontade. Sabe tu que todos os homens foram criados na natureza feita por Deus. A cada um se prescreveu uma medida pré-ordenada. Tudo que vós possuís potencialmente, porém, só se pode manifestar como resultado de vossa própria volição. Volição nós poderíamos entender como uma junção de duas palavras, de vontade e ação. Ou seja, quando a vontade nos impulsiona a agir e essa ação se efetiva, né, isso é resultado da volição, a vontade em ação. E ele diz que a cada um se prescreveu uma medida pré-ordenada. Então, nós, às vezes, observando as pessoas à nossa volta, principalmente nas comunidades barrais, nós percebemos que algumas pessoas têm um desenvolvimento muito maior que o nosso, né? Mas cada um tem sua medida pré-ordenada. As pessoas que conseguem atingir um nível mais alto, que têm uma medida maior, de um recipiente maior das graças divinas, também têm uma responsabilidade muito maior, porque elas têm muito mais do que pôr em prática, muito mais do que agir, do que as pessoas que tenham menos. Mas isso não é um julgamento de valor, não é que as pessoas que tenham sido uma medida pré-ordenada maior sejam mais importantes aos olhos de Deus. Não é isso. É que cada um, aos olhos de Deus, é muito amado dentro da sua própria medida. O que cada um tem que fazer é cumprir e preencher todo o potencial que lhe foi atribuído dentro dessa medida pré-ordenada. A oração é algo que nos auxilia muito na nossa caminhada, nesse caminho da espiritualidade. Longe, longe esteja de tua glória o que o homem mortal possa de ti afirmar ou a ti atribuir, ou o louvor com que ele te possa glorificar. Qualquer dever que tu tenhas prescrito aos teus servos para elogiarem no máximo tua majestade e glória, não passa de um sinal de tua graça a eles, para que possam ascender à posição concedida a seu mais íntimo, a posição em que conheçam a si próprios.
E essa posição que nos foi concedida é a posição de servitude, é a posição de termos consciência de sermos criaturas, de estarmos dependentes das bênçãos, das graças, da influência, da inspiração, da ajuda divina. Cabe aqui a gente falar sobre pessoas que se acham, né? Tem essa gíria que a gente ouve muito, né? Fulano se acha, que quer mostrar na sua vida, na sua postura, atitudes de Deus, de poder e força e magnanimidade, enfim. E é interessante, voltando a lembrar os amigos, que os fenômenos no mundo físico nos ajudam para entender os fenômenos espirituais. A gente vê no magnetismo, por exemplo. Alguém já deve ter lidado com o ímã e vê que ele tem duas polaridades e as polaridades opostas se atraem, enquanto as polaridades iguais se afastam, se repulsam. Então, quando alguém tenta ou assume uma posição de orgulho, de soberba, enfim, na verdade está tentando pôr em prática ou mostrar na sua vida qualidades de Deus, se igualar às qualidades de Deus. E isso realmente é como se colocassem dois ímãs, um frente ao outro, da mesma polaridade. Eles se afastam, dessa forma se afastam. Mas quando é o contrário, nós assumimos essa posição e temos consciência de nossa posição de servitude e dependência de Deus, aí sim nós somos atraídos a Ele e nos aproximamos dele. Muito interessante refletir sobre isso. Pode-se assemelhar a palavra de Deus a uma nova árvore, cujas raízes foram implantadas nos corações dos homens. Incumbe-vos estimular seu crescimento com as águas vivificadoras da sabedoria, das palavras sagradas e santas, de modo que sua raiz se fixe firmemente e seus ramos se estendam à altura dos céus e além. Então, o que nos alimenta a alma, o que nos alimenta a espiritualidade são as palavras sagradas e santas. Recitar e ler os versículos de Deus é o que nos proporciona o alimento para que nós possamos desenvolver a nossa espiritualidade. Então, relembrando que a espiritualidade deve ser conquistada pouco a pouco, dia a dia. Então, nós vemos que, por um lado, oração nos direciona, nos conecta com Deus, onde nós pedimos, nós agradecemos, principalmente nós deveríamos muito mais sempre agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas, desde a nossa própria existência, quanto ter acesso à sua palavra, quanto ter acesso à sua iluminação, à sua guia, ao seu calor. Essa é uma via de uma mão, que nós nos conectamos com Deus através da oração. E a segunda via, aquela que nos vem de Deus através da palavra de Deus. Isso é que é o nosso alimento, como eu falei antes, e é dessa forma que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. A oração nos ajuda no sentido que nós podemos conhecer a nós próprios, como foi lido naquele texto, e entender a nossa posição nesse mundo, mas é através da revelação de Deus, através das palavras reveladas de Deus, que nós obtemos a orientação, a alimentação para o nosso desenvolvimento espiritual. E é importante, quando nós abrimos um livro
sagrado, seja de qualquer uma das revelações de Deus, nós temos em mente, temos a consciência que nós não estamos abrindo apenas um livro que foi escrito por um bom escritor, que tem palavras maravilhosas, histórias incríveis. Nós estamos abrindo um livro que contém a palavra de Deus revelada, que contém as orientações, que contém a guia, que contém o alimento para a nossa alma. Mas não é suficiente somente ler ou recitar os escritos sagrados, a palavra revelada de Deus. É importante que a gente medite sobre elas e faça uma digestão dessas palavras para que elas possam alimentar a nossa alma. Da mesma forma que a nossa alimentação material. Nós comemos alguma coisa que traz benefício para o nosso corpo, e isso precisa passar por todo um processo de digestão, em estômago, intestino, para que todos os nutrientes sejam absorvidos e tragam aquele benefício necessário para a manutenção e saúde do nosso corpo físico. Da mesma forma, os escritos sagrados devem ser lidos, nós devemos meditar sobre eles, devem ser compreendidos, e nós devemos, então, digerir isso, introjetando isso em nossas almas e pondo em prática em nossas ações, desenvolvendo essas capacidades espirituais que nós já podemos chamar de espiritualidade. E o que será alcançado com o progresso espiritual? O progresso espiritual ocorre através dos sopros do Espírito Santo, e é o despertar da alma consciente do ser humano que o faz perceber a realidade da divindade. O progresso material assegura a felicidade do mundo material. O progresso espiritual assegura a felicidade da vida eterna da alma. Que texto maravilhoso! Isso que nós alcançamos com o progresso espiritual. A felicidade da vida eterna da alma. Alguns textos interessantes. Nós falamos lá no início que todos os seres humanos estão em busca, né, de felicidade a qualquer preço, né, a qualquer custo. Nós precisamos atingir a felicidade. É um impulso que nós temos. E o que chamamos de felicidade, na verdade, é essa conexão com Deus, é essa conexão que nos permite ter consciência da nossa espiritualidade e de nossa responsabilidade para desenvolvê-la, e do regozijo que nós podemos sentir quando nós estamos nesse processo de desenvolvimento de espiritualidade. Abdu'l-Bahá, filho de Baha'u'lláh, diz que é como quando o pássaro se encanta com a sua própria melodia. Essa frase diz: o homem em realidade é um ser espiritual, e somente quando vive no espírito será verdadeiramente feliz. Em outra frase, o homem é a luz do mundo e a vida do homem é o espírito. Ainda outras duas frases. A felicidade do mundo depende do homem, e a felicidade do homem depende do espírito. A felicidade humana está alicerçada no comportamento espiritual. Vejam, no comportamento espiritual. Ou seja, as capacidades espirituais que são vistas como virtudes em ação. A nossa volição, fazendo com que a gente absorva dos ensinamentos divinos a orientação, a inspiração, o alimento para a nossa alma, e nós digerimos isso e colocamos isso em prática na nossa vida. E assim atingimos a tão esmerada, tão procurada felicidade.
E chegamos ao propósito de desenvolvimento espiritual. Santos são os homens que têm se libertado do mundo da matéria e que têm sobrepujado o pecado. Vivem no mundo, mas não lhe pertencem, estando seus pensamentos sempre no plano do espírito. Suas vidas são passadas em santidade e seus atos produzem amor, justiça e piedade. Eles são iluminados do alto, são quais lâmpadas brilhantes e reluzentes nos lugares escuros da terra. Esses são os santos de Deus. Então, queridos amigos, esse é o propósito do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Atingirmos a santidade. E ser santo não é algo para algumas pessoas escolhidas, como nós temos relatos na história, né, de tantas pessoas que foram nomeadas e consagradas como santos, pessoas que viveram dessa forma. Nós somos chamados a atingir esse grau, o grau de santidade. E feliz aquele que consegue trilhar o caminho da espiritualidade nesse mundo e atingir isso ainda nesse mundo, porque aí então vai poder iluminar tudo que está à sua volta, vai poder contribuir de forma incrível para a melhoria da situação no mundo em que nós vivemos. Eu gosto muito dessa frase de Dom Bosco, que diz que a vida é um presente que Deus nos dá e o que fazemos dela é nosso presente a Ele. É muito interessante refletir sobre essa frase de Dom Bosco, de que presente nós vamos dar a Deus quando nos encontrarmos com Ele um dia. Espero que todos os seres humanos, ainda nesse mundo, despertem sua consciência para a espiritualidade e trilhem o caminho da espiritualidade, para que atinjam a tão sonhada por frequentadores de tantas igrejas, né, a salvação, para atingir a presença de seu bem-amado em qualquer religião, né? No cristianismo, todos querem chegar à presença de Cristo, os judeus à presença de Moisés, os budistas à presença de Buda, enfim, cada um possa desenvolver sua espiritualidade de tal forma que, quando chegar à presença tão almejada, possa entregar um grande presente. E isso que nós falamos até agora, tudo diz respeito a cada um de nós como indivíduo. Nós temos essa responsabilidade, faz parte da nossa natureza, como nós vimos lá do início, esse impulso que nós temos nos dirigindo à presença de Deus, e é uma caminhada eterna, e isso que garante a felicidade, porque, vejam, no mundo físico, né, por exemplo, eu fico super feliz quando eu como uma determinada comida que é o meu prato predileto, ou bebo uma determinada bebida que eu gosto, um suco de uma determinada fruta que eu adoro, e me sinto feliz com isso. Mas isso tem uma medida. Se eu comer esse prato que eu tanto gosto, mais do que a minha fome ou o meu estômago aguenta, eu vou passar mal. Então essa felicidade termina ali. Ela é momentânea, ela é só naquele momento em que eu estou praticando aquilo que me traz a felicidade. Mas no mundo espiritual, a espiritualidade é algo diferente. É como se nós pudéssemos comer o alimento que nós mais gostamos, sempre, sempre, mais e mais e mais e mais, e nunca ficássemos satisfeitos ou passássemos mal por causa disso. Assim é com a espiritualidade. Nós nunca vamos conseguir desenvolver as nossas qualidades, as nossas capacidades espirituais em qualquer limite. Nunca se pode chegar no limite do amor, no limite da gratidão, no limite
da honestidade, da veracidade, enfim, de todas essas virtudes, elas são ilimitadas e nós temos a eternidade para ir exercitando, desenvolvendo essas qualidades. E é isso a garantia da felicidade, que a gente pode estar sempre fazendo o que ama, sem nunca chegar ao destino, sem nunca se satisfazer. É muito, muito interessante refletir sobre isso. Mas, como Bahá'ís, nós temos uma tarefa coletiva. Essa revelação de Bahá'u'lláh vem trazer nada menos do que o estabelecimento do reino de Deus na Terra. E o estabelecimento do reino de Deus na Terra vai acontecer, queira a humanidade ou não, isso é uma garantia do próprio Bahá'u'lláh, uma garantia de Deus, portanto, né, através dele. E esse reino de Deus será sustentado, já começa a ser sustentado por instituições. Bahá'u'lláh tirou dos seus seguidores qualquer possibilidade de poder individual. Mas, em contrapartida, ele colocou nos ombros, na alma, no espírito de todos os amigos, a responsabilidade de construir, de estabelecer esse reino de Deus na Terra. Então, vejam, amigos, as instituições que vão sustentar esse reino de Deus na Terra, que vão ser os pilares de sustentação desse reino de Deus na Terra, elas, na verdade, não são prédios. Elas são, na verdade, um conjunto de pessoas que reunidas formam essas instituições. Daí a grande importância desse desenvolvimento individual da espiritualidade. Porque, como disse alguém, não lembro o nome, me perdoe, né? Mas está num livro maravilhoso, escrito por Dr. Eslemon, que foi inclusive um livro que Abdu'l-Bahá autorizou, né, e abençoou, se podemos assim dizer, onde tem uma frase que diz que é impossível construir uma sociedade de ouro com elementos de chumbo. Então, nossas instituições são compostas por indivíduos. E vejam, se os amigos lembram, né, e quem conhece um pouco da administração Bahá'í, ou já participou de alguma eleição Bahá'í para as instituições Bahá'ís, o que nós devemos procurar nas pessoas que nós vamos eleger para fazer parte dessas instituições, as qualidades que nós devemos buscar são essas virtudes, essas capacidades espirituais de honestidade, bondade, dedicação, de serviço. E esse é o nosso desafio coletivo, né? De estabelecer o reino de Deus na Terra, mas que é totalmente baseado na nossa conduta individual, na força espiritual dos indivíduos. Foi uma palestra leve e, ao mesmo tempo, muito profunda, e tocou intimamente o coração da gente. Que muito bom. Obrigada, Marcos. Que bom, fico feliz. Foi uma palestra assim de grande profundidade, principalmente de colocações de símbolos que faz distinguir, por exemplo, aquela colocação da lâmpada e a luz, né? Então, são coisas que marcam a diferença, assim, o contexto de alma e espírito. A caminhada espiritual é deixar que o manifestante divino haja através de nós. Tem vários aspectos aí extremamente importantes. Eu acho que esse assunto, esse vídeo, né, que está sendo gerado aqui é para a gente ouvir depois, com calma, várias vezes, parar para meditar nos vários aspectos que foram abordados aí, né?
Uma das coisas que eu achei bem interessante aí foi que o Marcos ajudou a nos lembrar que a questão da espiritualidade é um processo. Ela não é uma questão de uma graça que você recebeu e vai, por isso você é abençoado e tudo vai correr bem e você vai ter uma vida maravilhosa, né? Na verdade, é um processo, né? E um processo, ele precisa ser, para que ele aconteça, ele precisa ser alimentado. É como um veículo, que é uma coisa fantástica de engenharia, uma obra de engenharia fantástica, com muito conhecimento envolvido, com muita dedicação de muitas pessoas para que ele fosse construído, mas sem o combustível, ele não funciona, né? Ele está ali com todo aquele potencial, mas ele não funciona. Então, a espiritualidade é a mesma coisa, não é que a gente. Muitas pessoas acreditam que a salvação se dá porque a pessoa tem fé ou porque reconheceu o manifestante, né? Mas não adianta você ficar olhando para a cara do professor na sala de aula, admirando o professor e não aprender a matéria. Então, é um processo, realmente, a gente tem que estar bem ciente disso, que existe, sim, um esforço diário para esse desenvolvimento.